Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, em Portugal e no Brasil, nos assistem, nós mandamos uma saudação especial, aqui, da Terra Santa, da terra amada por Deus. Estamos no 22º domingo do tempo comum e hoje, através do Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus que nos convida a não estarmos agarrados àquelas tradições que simplesmente escravizam o homem, mas a libertarmos o coração para irmos ao encontro de uma fé que verdadeiramente vem de dentro de uma forma pura e consistente. Escutemos então a sua palavra. Muitas tradições eram praticadas pelo povo de Deus no tempo de Jesus e até hoje entre os membros do judaísmo. Na Terra Santa, por exemplo, ao percorrermos diversas ruínas de construções, sinagogas daquela época, vemos os locais onde eram realizados os banhos de purificação. Em todos os tempos, as religiões possuem seus ritos, costumes e tradições. A religião é um fenômeno antropológico, ou seja, diz respeito ao cotidiano, crenças e culturas de um grupo ou povo. Contudo, Jesus, ao se deparar com tantas tradições dos judeus, buscou se ressignificar e dar um sentido maior para cada ato. A medida nova, ou melhor dizendo, o mandamento novo, seria o amor. O amor a Deus e o amor ao outro, este deveria ser o parâmetro para cada gesto, rito ou tradição. O significado deveria ser o mais profundo. Vemos no Evangelho de hoje que a intenção dos fariseus e doutores da lei era constar se Jesus transgredia a lei e a tradição, ou seja, se transgredia a Torá e as inúmeras prescrições orais. Se essas provinham de Deus, mexer num aparato legal era opor-se a Deus ou querer igualar-se a Ele. O problema em discussão era sobre o lavar ou não as mãos, conforme estabelecido nas Escrituras. Quem não lava as mãos antes de comer, desrespeitava as tradições. Entretanto, Jesus oferece uma resposta mais abrangente e explica que a impureza não está nos objetos e nas pessoas, mas é uma consequência das opções de vida das pessoas. É um convite a tomar a consciência de que algumas práticas sobre a higiene são importantes, mas não muda a natureza do homem. Jesus não vai contra a lei de Moisés, nem contra a tradição autêntica, mas denuncia a hipocrisia. O discípulo do reino previne-se contra esta falta de autenticidade. Dele, exige-se em primeiro lugar a purificação das motivações de sua ação. Seu agir deve brotar de um coração puro, sem dolo nem má-fé, e buscar unicamente o bem ao próximo. Esta é a pureza requerida por Deus. A outra se reduz na mera questão de higiene, sem a menor relevância. Passar a limpo a própria interioridade permanentemente e escolher sempre o caminho do amor que resgata, nos recria, nos perdoa e nos reconcilia com Deus e com o próximo. Caros irmãos, voltamos ao Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, para este domingo, no capítulo 7, diz-nos assim: Os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se à volta de Jesus e viram que vários dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. É que os fariseus e todos os judeus em geral não comem sem ter lavado e esfregado bem as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltar da praça pública, não comem sem se lavar. E há muitos outros costumes que seguem por tradição: lavagem das taças, dos jarros e das vasilhas de cobre. Perguntaram-lhes, pois, os fariseus e doutores da lei: Por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vazio é o culto que me prestam e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Descurais o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Chamando de novo a multidão, dizia: Ouvi-me todos e procurai entender. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos,
as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maldicência, orgulho e desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. Mais uma vez vemos Jesus em confronto com os fariseus e com os doutores da lei. E desta vez o confronto vai em relação à pureza e à impureza. Nós vemos os judeus que têm não simplesmente a Torá, que nós conhecemos como o nosso Pentateuco, a Sagrada Escritura, no seu início, mas têm também uma outra tradição, a chamada tradição oral que encontramos no Talmud. E é muitas vezes aí nesses escritos da tradição oral que nós vemos muitos dos preceitos que os judeus seguiam ao tempo de Jesus e ainda hoje continuam a seguir. E um desses preceitos é precisamente lavar-se antes de começarem a comer. Não é simplesmente um ato de limpeza exterior, é um ritual que eles têm antes de cada refeição, não simplesmente para o seu corpo, mas também para os utensílios que utilizam acerca para a refeição. Hoje, nós vemos estes judeus a confrontarem Jesus. Mas como é possível que os teus discípulos não se purifiquem e não lavem as mãos antes de comerem o pão? Aqui o pão faz, sem dúvida nenhuma, referência àquele pão que o Senhor Jesus multiplicou e distribuiu aos seus discípulos. Mas este pão, que é um pão não que vem para dentro de homens que devem ser considerados já por si mesmo puros, mas é este pão que vai tornar puro aqueles que o recebem. Então não há necessidade deste ritualismo de nós entrarmos dentro de uma purificação, quando a purificação é dada por aquele pão, por aquele alimento que é tomado por cada um de nós que participa neste banquete. Então Jesus confronta estes mesmos judeus e os doutores da lei quando eles lhe fazem esta pergunta. Os doutores da lei eram realmente homens que eram consideradas de tal forma as suas palavras até mais importantes que as palavras da própria Sagrada Escritura. Então Jesus, utilizando um texto tirado do livro de Isaías, no capítulo 29, diz-lhes: ó raça de víboras, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vazio é o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Podemos encontrar uma palavra forte nesta profecia de Isaías, nestas palavras que Isaías, que analisa de certa forma aquele povo do seu tempo, que estão mais preocupados nos fardos que as tradições acarretam para aqueles a quem é dirigida, do que com o coração que se deve manter puro para encontrar o seu Deus. Não pensemos que estas palavras são dirigidas simplesmente àqueles judeus ou aos judeus de hoje, muito pelo contrário. Olhemos para a nossa própria vida, olhemos para as nossas próprias comunidades. Onde é que está o sentido da nossa ação? Onde é que está o sentido do nosso acolhimento? Vemos por esse mundo fora, nos nossos países, nas nossas comunidades, a termos celebrações lindíssimas, tantas vezes complexas de oração. Mas mais importante do que tudo isso é nós pensarmos como é que está o coração de quem as prepara e de quem participa nelas. Jesus não está a dizer aqui que não são importantes essas mesmas celebrações, esses mesmos momentos de atos de louvor, mas diz-nos que se tudo isso vier descarregado de um coração verdadeiramente convertido e transformado, um coração verdadeiramente puro, de nada vale. Nada vale nós enchermos as nossas igrejas se o coração de cada um que enche essas igrejas não está puro. De nada faz nós cantarmos e dançarmos e batermos palmas nas nossas celebrações se o coração de quem participa nelas não é um coração verdadeiramente desprendido daquilo que são os preconceitos humanos. Então, honrar a Deus com as palavras, mas não honrar com um coração puro, é a mesma coisa que dizermos a este Deus que não o queremos louvar. Recordo um outro texto de Isaías, em que Isaías também critica tudo aquilo que são os sacrifícios, tudo aquilo que são as ofrendas, quando o que mais importa a Deus é precisamente um coração puro, um coração contrito,
um coração que é capaz de se voltar para Deus e acolher os seus ensinamentos. Vazio é o seu culto. As suas doutrinas são doutrinas humanas. Continua o profeta Isaías a dizer: vazio é o seu culto. Olhemos para dentro de cada um de nós. E hoje, confrontados com esta palavra, confrontados com a Eucaristia em que estamos envolvidos, pensemos, esta Eucaristia em que eu hoje vou participar ou já participei, é realmente uma Eucaristia que me transporta para Deus? É um momento de oração que me transporta para Deus? Ou é simplesmente mais um preceito dos antigos que eu tenho de cumprir? É mais um preceito dominical que eu não posso falhar? E que na realidade eu venho da Eucaristia e o meu coração permanece na mesma como foi para lá. Eu venho da Eucaristia e aquele amor fraterno que eu devo ter para com os meus irmãos, na realidade não existe. Vamos, irmãos, então pedir ao Senhor Jesus, hoje, que venha sobre cada um de nós, que mande o seu Espírito capaz de nos englobar dentro desta dinâmica da sua palavra e nós, a partir daqui, possamos alcançar aquela pureza de um coração que vem para a Eucaristia como simples e humildes, simplesmente querendo buscar a interioridade e a união fraterna com os irmãos. Para todos vós, da terra a santa amada por Deus, que nós possamos encontrar nesta bênção que vos dou um encorajamento para ir ao encontro da intimidade com Jesus que acontece dentro daquele abraço dado por Jesus e um coração puro que possa encorajar a cada um de nós ao longo desta semana. E para todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site